Olá, amigos e alunos da Escola Técnica Layout. Você sabia que a Escola Técnica Layout é a única escola aqui no estado de Pernambuco, aqui na cidade do Recife, que ensina você a consertar equipamentos eletrônicos e a montar circuitos eletrônicos? Você sabia disso? Você quer aprender? Então vamos aqui para a aula aqui que a gente vai dar agora para os alunos que eles estão com a dúvida agora nos resistores SMD do código EIA96, pessoal. Olha só, os resistores, a gente já sabe que o resistor, certo, é um componente, né, que tem a sua unidade em ohms e ele trabalha como a função dele se opor à passagem da corrente elétrica, provocando uma queda na tensão. Mas isso só vai ocorrer, pessoal, em um circuito fechado. E nesse momento, com o circuito fechado, passa a corrente, ele aquece um pouco. Observação, quando ele estiver alimentando um circuito que está aberto, certo? Porque queimou um componente que ele alimenta uma lâmpada, um motor, um transistor, um CI, ele não vai aquecer, ele não vai provocar DDP, certo? Nem vai provocar queda de tensão. Ele vai se comportar como se fosse um fio condutor. Já sabemos disso na nossa sala de aula aqui, que a gente já viu, já praticou e treinou, ok? Agora vamos fazer o seguinte, vamos explicar sobre esse SMD, código SMD. Os resistores SMD são resistores pequenos de superfície, ele não tem pinos terminais, é colocado na superfície, correto? Agora observa só, os resistores terão 3 dígitos, exemplo, X, 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 e temos o primeiro dígito, o segundo e o terceiro. Olha aqui, ó, X, 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 como se fossem números aqui, ok? Agora vou mostrar para vocês, certo, um detalhe sobre esse SMD na placa agora. Então, pessoal, vou mostrar aqui o SMD, certo? Para quem não sabe o que é um resistor SMD, vou mostrar rapidamente aqui. Temos aqui uma placa de um ar-condicionado inverter, que ele tem aqui, olha, esses resistores aqui, olha, vejam só. Tem aqui, isso aqui é um resistor SMD, que tem um código aqui, olha, esse aqui tem um código 104, tá vendo? 104, são 3. Tá vendo? Ele não tem terminal de pinos para entrar na placa, ele é colocado na placa, é tecnologia SMD. 104, no vídeo anterior a gente explicou que 104 é 10 com 4 zeros, pessoal, certo? Que vai ser 100K, esse resistor, certo? Mas eu trouxe aqui para vocês verem, mesmo sendo de outro código, para vocês verem aqui o que é um resistor SMD, quem tiver dúvida, ok? Então vamos lá, vamos para a aula. Então, olha só, pessoal. Então vamos ver aqui, os resistores SMD, como vocês viram, tem 3 códigos, certo? 3 códigos não, tem 3 dígitos, ok? Segundo, quando os 2 primeiros dígitos, esses 2 primeiros aqui, ó, forem números, botei aqui números aqui, ó, os 2 primeiros números, e o terceiro dígito, certo, for uma letra, são resistores de 1% de tolerância, pessoal, correto? E terão uma tabela específica para fazer essa leitura, para você saber quantos ohms está nesse resistor. E a gente vai ter que saber disso para medir o resistor, para ver se ele está bom ou não. Então veja, repetindo, os resistores SMD, eles têm 3 dígitos aqui. Quando esses 3 dígitos aqui, certo, forem letras e números misturados, a gente vai ter uma tabela específica. Aí nesse caso eu disse, ó, quando os 2 primeiros dígitos forem números, como esse aqui, ó, 23, certo? E o terceiro dígito for uma letra, repetindo para vocês, vai ter uma letra aqui, certo? Então são resistores de 1% de tolerância e terão uma tabela específica para a gente fazer essa leitura, que a gente vai fazer agora, certo? Veja só, atenção, o terceiro dígito será uma letra, olha aqui, e terá uma tabela específica também, porque será o fator do fator multiplicativo, certo? Então veja só um detalhe, esse terceiro dígito aqui, né, que está aqui, ó, o terceiro dígito, será uma letra e terá uma tabela específica também, uma outra tabela, porque será um fator multiplicativo. Então, essa letra será o fator multiplicativo. Então, vou mostrar a tabela 1, a tabela 2 aqui agora, para poder a gente fazer a leitura e fazer quanto será esse valor aqui, ó, desse resistor SMD 23C e esse 35D. Vamos apresentar 2 tabelas agora e a gente vai fazer isso aqui agora, ok? Então, pessoal, temos aqui, olha, a tabela 1, que eu disse a vocês, e aqui a tabela 2. Então, esse código de SMD vai usar essa tabela aqui, de 1%, quando tem 2 números. Então, aproxima aqui. O nosso número é o 23, tá aqui, olha, pode aproximar 23. Quanto é ele? Ó? 169, tá vendo? Então, 169.
E a letra C, vamos para o lado de cá, letra C, 100. Então vai ser 169 vezes 100, o valor desse resistor. Volta aqui, olha, o 23, tá vendo? 169 vezes o 100, pessoal, certo? Então, 169 vezes 100. Então agora eu vou botar aqui no quadro para a gente poder verificar. Vamos lá. Então, pessoal, estamos aqui, olha. Então temos aqui o resistor SMD 23C, que a gente viu agora na tabela. 23 é 169, certo? E C, a gente viu que é vezes 100, que é o fator multiplicativo, como vem especificando aqui. Então, olha, fator multiplicativo, tá vendo? Então, vezes 100. Olha, vezes 100, certo? Então, 169 vezes 100 vai ficar quanto? 16, não, vou fazer logo direto. Fica 16, fica 169, o quê? Mil, né? Olha, fica 16.900 ohms. Pronto, 16.900 ohms, 1%. Correto? Mas aí, pessoal, a gente não compra desse jeito. A gente vai comprar como? A gente vai fazer aqui, ó, contra 3 casas aqui, botar a vírgula, certo? Então vai ficar 16,9K ohms. 1% de tolerância. Esse é o valor desse resistor, olha, 16,9K ohms. Então você vai medir com o multímetro aqui nele, na placa, para saber o valor dele. Se ele está dando 16,9K ohms, 1% de tolerância, certo? Agora, sabe o seguinte, quando você for medir na placa, ele pode dar um valor, uma resistência pode ser menor ou igual a ele, que vai estar bom. Na placa, não pode dar zero, mas pode ser menor ou igual ao valor dele. E ele é muito bom porque esse resistor é de 1% de tolerância, ok? Então a gente aprendeu, olha, os dois primeiros são números, certo? Os dois primeiros são números, olha aqui, dois primeiros números, certo? A gente vai na tabela 1, botei aqui para vocês, olha, tabela 1, correto? Foi essa da numeração. E a letra é C, então a gente vai na tabela 2 e vê que é o fator qual? Multiplicativo. Então ficou aqui, ó, 23, certo? A gente viu na tabela 169 vezes 100, 16.900, os dois zeros. Anda 3 casas, bota a vírgula, ficou 16,9K. Agora, pessoal, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai ver esse outro resistor SMD aqui, ó, que vai ser o 35D. Vamos ver também agora nas duas tabelas para a gente botar o valor, ok? Verificando agora novamente, pessoal, agora vamos ver o 35. 35 está aqui, ó, 35 é 226, estão vendo? 35 é 226, pronto. E a letra D é 1000. Então aqui é o fator multiplicativo. Na tabela 2, olha, 1000. E aqui o 33 e o 35, 226, correto? Então agora vamos para o quadro para a gente ver, essa vai ser essa multiplicação. 35 é 226 multiplicado por 1000. Vamos lá para o quadro. Então, pessoal, temos aqui 35D. Então, qual o valor ômico dele? A gente viu que 35 na tabela 1 corresponde a 226, não foi isso? E a letra D vezes quanto? A gente viu 1000. Pronto, 1000 está aqui. Então, simplesmente, a gente vai, qualquer número multiplicado por 1000, a gente vai simplesmente acrescentar o número de zeros. Então, ele vai ficar aqui, ó, 226.000 ohms, certo? 1% de tolerância, que é esse resistor, esses resistores com os dois números iniciando, vai ter, iniciantes aqui no SMD, ele vai ter 1%. Tudo bem. Agora vamos transformar em K. Se anda 3 casas, olha, 1, 2, 3, igual que a gente fez aqui também, ó, 1, 2, 3, certo? Bota a vírgula. Então fica como? Se 3 casas aqui é o K, que é 1000, né? Então o valor desse resistor vai ser 226K ohms. Esse é o valor dele, desse resistor. Pessoal, os resistores SMD, eles têm, como eu disse a vocês, têm umas tabelas especiais, esses que têm número e letra, correto? Então, observe sempre isso. Quando tiver dois números, certo, e uma letra, você já vai saber. Os dois números, você vai para a tabela, essa tabela 1, que eu falei para vocês aqui, certo? Vê a numeração correspondente. Nesse caso, 23 correspondeu
a 169 e o C correspondeu ao fator multiplicativo, multipliquei por 100, foi da tabela 2. O 35 agora, D, 35, dois números, você vai para a tabela também 1, foi 226, indicou. E aí você vê o D, fator multiplicativo, tabela 2, 1000. Então 226, 1000, aqui K, que K é 1000, 226K, pessoal. Acho que ficou bem explicado. Outra coisa, por que a gente faz isso? Se você pegar esse componente estando na placa, como eu mostrei para vocês no início desse vídeo, você vai examinar ele na placa. Ele pode dar esse valor aqui, 226K, ou pode dar um pouco a menos, certo? Pode dar 100K, 50, 30, e ele pode, normalmente, é o seguinte, o macete é, se ele indica um valor menor no multímetro, quando ele está soldado na placa, o resistor você pode considerar que ele está bom, ele não pode dar 0. Agora, se ele der um valor maior do que ele, se você mede ele na placa, ele é 226, você fez a leitura, eu fiz também aqui com vocês. Aí deu 500, deu 800, deu 350, certo? Deu maior, muito maior do que ele, certo? Passou da tolerância de 1%, então significa que ele deve estar aberto, está com defeito, terá que ser substituído. Ok, pessoal?